Previdência privada da Icatu Seguros, vale a pena? É essa a resposta que eu vou ter para vocês no final do vídeo de hoje. Eu sou Stefano Tremé, especialista em planejamento financeiro, atuo há mais de 7 anos no mercado de seguros e previdência e vai ser um prazer poder te ajudar a esclarecer essa dúvida. Aqui no canal a gente tem vários vídeos sobre análise de fundos de previdência privada, de entidades de previdência privada e hoje chegou a vez então da Icatu. Então vem comigo para a tela do meu computador que eu vou explicar no detalhe sobre 5 aspectos se vale a pena ou não ter um fundo de previdência junto à Icatu, tá certo? Então vem comigo. Bom pessoal, indo direto ao ponto assim, sobre que aspectos a gente vai querer então analisar a Icatu Seguros. Basicamente, em relação à solidez da instituição, a variedade de estratégias e fundos disponíveis, a questão relacionada aos custos, taxa de administração, taxa de carregamento, retorno, desempenho dos fundos e estratégias e, por fim, a questão de atendimento, suporte. Então, essas são as 5 questões que a gente vai analisar a Icatu. A primeira delas é sobre a solidez da instituição, basicamente. A Icatu Seguros, como a gente vê aqui no site deles, é uma empresa que tem mais de 60 bilhões de reais sob gestão. Ela está presente hoje em todo o Brasil, tem filiais espalhadas pelo Brasil inteiro. Ela é a maior seguradora independente do Brasil no ramo de previdência e capitalização. E eles estão há 3 décadas já atuando. Basicamente, a Icatu ela atua em 3 grandes frentes: seguros de vida, previdência privada e títulos de capitalização. Em previdência privada e títulos de capitalização, eles são disparados líderes do mercado, tá? Então, a gente percebe que eles têm um capital considerável, já tem mais de 3 décadas de existência. Em relação a market share, quando a gente acessa o site da FenaPrev e observa, então, aonde que ela está no ranking das maiores seguradoras, no que tange a previdência privada, a gente percebe que, em primeiro lugar, tem o Brasilprev, do Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa, Santander. E aí sim, logo em seguida a gente vê então a Icatu Seguros com quase 4% do market share nacional. Em relação à solidez da instituição, uma empresa com mais de 3 décadas, com quase 4% do market share nacional, mais de 60 bilhões sob gestão, a gente percebe que sim, a Icatu é uma empresa super sólida e que daí então teríamos a oportunidade sim de bater o primeiro gaivota, o primeiro check em relação a questão de análise que a gente faz aqui nos fundos de previdência, e a Icatu estaria aprovada nesse primeiro tópico, sendo uma instituição com mais de 3 décadas de existência, como eu falei, líder do setor, né, maior empresa independente, né, não ligada a bancos, e com quase 4% do market share nacional. Então, em termos de solidez, a gente analisa mais a fundo, né, em outros vídeos os balanços da empresa e tudo mais. Empresa super redonda, super em linha com o que a gente espera. Então, na parte de solidez da instituição, considero como aprovado. Variedade de fundos e estratégias. Entrando no site da Icatu, eu vim aqui no setor específico de previdência privada, cliquei aqui em conhecer fundos e então eles vão passar aqui para a gente quais são as opções de fundos que eles têm. E o que é muito legal da Icatu? Eles têm os fundos da Icatu Vanguarda, que é a gestora da própria Icatu, né? Então tem uma diversificação interessante, tem uma oferta interessante, mas a Icatu hoje é a maior empresa que oferece gestoras independentes, né? Outras gestoras, não somente da própria Icatu, no seu leque de opções de fundos de previdência que você pode contratar. Então tem fundos da Dália, tem fundos da Giant, tem fundos Nave, Ibiúna, até o fundo Arca Grão do Thiago Nigro está aqui, Bogari, Atena, Ocam, Vinci, Western, basicamente as principais e maiores gestoras de investimentos no Brasil que têm previdência, eles têm o seu fundo à disposição aqui na Icatu. São mais de 100 fundos disponíveis. Os fundos são das mais variadas estratégias, tem fundo de renda fixa, tem fundo multimercado, tem fundo de ações, tem fundo exterior, tem de tudo assim. Então, em termos de variedade de opções, em relação a estratégias, podemos dizer que nesse segundo tópico também, Icatu, check, aprovada, tem uma vasta variedade de opções e estratégias. Um fator muito importante que a gente deve sempre analisar é também em relação a custos, que é o que pesa muito, muitas vezes, e vai influenciar desempenho, enfim, estrutura da seguradora ou do fundo de previdência em si. Quais são os 2 tipos de custos que a gente deve analisar, principalmente? Taxas de administração e taxas de carregamento. Em relação a taxas de administração, a gente espera que um fundo de renda fixa tenha, no máximo dos máximos, 1,25% de cobrança de taxa de administração, um fundo multimercado, dependendo da estratégia que for utilizada dentro do fundo multimercado, no máximo 2%, e renda variável no máximo também 2%.
Então é interessante que os fundos tenham mais ou menos nessa linha de taxa de administração e taxa de carregamento. Atualmente, a competição que existe no mercado aboliu essa cobrança e a Icatu foi uma das primeiras empresas a abolir esse tipo de questão. Mas vamos conferir em loco aqui no site deles se de fato essas taxas estão competitivas e a taxa de carregamento de fato está zerada. Então vem comigo, vamos voltar para a tela do computador. Pessoal, antes da gente começar a analisar aqui a parte mais técnica, né, de custos e tudo mais, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativando o sininho. Toda segunda e quinta-feira tem um vídeo novo, onde a gente fala bastante de previdência, seguros, investimentos, planejamento financeiro, economia, resumo de livros. Então, ativa o sininho e se inscreve no canal que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, vamos lá para a tela do computador. Em relação a taxas de administração, o que a gente percebe assim? As taxas de administração, eles classificam aqui com risco baixo, né? Os azuis, amarelo aqui talvez sejam os multimercados de médio risco e vermelho de muito risco, que talvez seja a parte de renda variável. A gente percebe que os azuis aqui, que seriam os fundos de renda fixa, eles têm taxas competitivas em relação à estratégia que eles estão cobrando, né? Então a gente não vê taxas de administração superiores aqui a 2% e os fundos que são de renda fixa com taxas abaixo daqueles 1,25% que a gente comentou anteriormente. Eventualmente a gente até encontra alguns fundos mais arrojados, multimercados, com taxas superiores a 2%, mas sinceramente a variedade de opções aqui é tão grande, mas tão grande, que você vai ter N questões. Tem fundo de multimercado com taxa de 1,5%, por exemplo, aqui da Alaska. Tem fundo multimercado de investimentos no exterior com taxa de 2%. Então, assim, é muito variada as opções que tem aqui no site da Icatu. Então, assim, na parte em relação a custos com taxa de administração, a gente vai ter produtos que tenham taxas mais elevadas, a gente tem produtos com taxas mais reduzidas, mas em média assim, a gente entende que devido à grande variedade, existe sim oferta competitiva em relação a taxas de administração, né? Então a gente percebe que, por exemplo, um fundo de renda fixa, taxa de 1,1%, um fundo lá do Banco Inter, inclusive que gerido pela Icatu, taxa de administração 0,6%, fundo do Banco BNB Paribas, de renda fixa, taxa de administração 0,8%. Então, assim, as taxas muito competitivas, muito em linha com o mercado. Obviamente tem que cuidar a seleção, né, em relação às taxas. Tem fundos que cobram taxas maiores, mas tem fundos que estão aí em linha com o que a gente espera de taxas. Em relação específica à parte de taxa de carregamento, eu fiz questão de abrir aqui então o regulamento de um plano da Icatu, também peguei no site deles, e a gente vê que sim, também o carregamento foi zerado. Na realidade, a Icatu foi uma das empresas que liderou esse movimento para zerar as taxas de carregamento. Taxa de carregamento era uma taxa que era cobrada quando fazia um depósito ou um saque. E a gente vê que no mercado ainda tem muitos fundos de previdência, do Banco do Brasil, da Caixa, dos Santander, Bradesco, que ainda cobram esse tipo de taxa, né? Então, assim, não faz sentido você ser cobrado de taxa de carregamento. Então, confira isso. No caso aqui da Icatu, os fundos então estão com taxas zeradas. Para fins de análise de desempenho, que é o nosso quarto tópico aqui no vídeo, eu peguei os fundos da própria Icatu Vanguarda para fazer uma análise. A Icatu Vanguarda seria então a gestora da própria Icatu. A gente vê que assim, em termos de oferta, a Icatu é muito boa, ela tem uma variedade enorme, então não seria um problema. Mas de qualquer modo, em relação à Icatu Vanguarda, que seria a gestora da própria Icatu, peguei algumas opções para a gente analisar. Quando a gente analisa em loco os fundos da própria Icatu, a gente percebe que tem fundos de renda fixa, fundos multimercado, os fundos chamados data-alvo, né, quando você escolhe a data que você quer se aposentar e a estratégia ela vai se tornando mais conservadora de forma como você se aproxima dessa data. A gente tem fundos que investem em títulos públicos, com o caso do Seg Duration, como o caso do Inflação Longa aqui da Icatu Vanguarda. A gente tem fundos multimercados, fundos que vão ter uma exposição maior à renda variável, como o caso do Minha Aposentadoria, que é esse fundo data-alvo lá para 2050. Então tem uma variedade enorme também de fundos próprios da Icatu. Eu peguei alguns para a gente analisar e é importante a gente sempre considerar que a expectativa que nós temos é que fundos de renda fixa batam o CDI, fundos de renda variável batam o Ibovespa. Eu peguei alguns aqui para a gente analisar, joguei lá também no Mais Retorno, que é uma ferramenta gratuita que tem na internet para a gente fazer análise de desempenho, para a gente observar. Então assim, eu peguei um fundo aqui, o Icatu Vanguarda, FII de Renda Fixa Plus. O que a gente percebe? Esse fundo ele tem uma taxa de administração de 0,75%, é um fundo que existe já há um tempo considerável, desde 2013, tem todo o histórico aqui de rentabilidade do fundo, a evolução e aumento do patrimônio líquido do fundo ao longo dos anos. Mas o que a gente percebe? O fundo tem um desempenho aquém do CDI. Então é um fundo que não é talvez tão interessante, um fundo de renda fixa mais conservador, perder então para o CDI, principalmente na janela de longo prazo. É um cuidado que a gente tem que tomar.
Fui buscar outros fundos, como o Vanguarda Absoluto Previdenciário de Crédito Privado, com uma estratégia similar ao que a gente viu ali no outro. Ele tem uma taxa de administração hoje na faixa de 0,8%, mas a gente observa que é um fundo que existe desde 2015 e o desempenho dele está aqui acima do CDI. Né? A gente percebe que ele teve dois momentos de maior volatilidade, né? Março de 2020 e agora também a gente passa por isso, que o mercado de crédito está sofrendo um sério impacto, né? Devido à taxa de juros mais elevada, né? As questões que aconteceram em relação ao Silicon Valley Bank lá nos Estados Unidos, a questão que a gente viu aqui nas Americanas, na Light, algumas empresas com um risco aí de inadimplência. Então o mercado de crédito privado está, né, sofrendo um pouco, mas a gente percebe que o fundo aqui tem entregue uma performance no longo prazo acima do CDI. Busquei aqui também um outro fundo que compra títulos públicos, que é o Seg Duration, que tem também um desempenho interessante, é um fundo que existe desde 2013, então para a gente entender a importância do longo prazo, e também tem um desempenho super interessante. Eu coloquei esses dois últimos aqui na plataforma do Mais Retorno, não ganhamos nada aqui do Mais Retorno para divulgar a plataforma, basicamente é porque é realmente boa a plataforma deles para fins de comparação. E Icatu Seg Duration e Icatu Vanguarda Absoluto, a gente percebe aqui, comparando os dois desde que eles coexistem, que foi em 2015, o Seg Duration com uma performance de 105%, o Icatu Vanguarda de crédito privado 91,97% e o CDI 90,07%. Ou seja, os fundos aqui da Icatu que a gente pegou para análise têm um desempenho interessante, muito acima do CDI e muito acima também da inflação que eu acabei de colocar aqui no nosso gráfico. Então, em termos de desempenho, também um retorno bem interessante, taxas competitivas, a Icatu nas soluções próprias muito interessantes. Se a gente pegar as gestoras independentes que tem dentro da plataforma, nem se fala, né? Então a gente vai ter gestoras com retornos ainda melhores, né, a oferecer. Eu só fiz análise aqui dos da própria Icatu. Então, em termos de retorno, devido à grande variedade que eles têm, também a Icatu poderia estar aprovado. Contudo, eu acho que o quinto tópico talvez seja aqui o mais interessante, o mais importante da gente destacar, né? Que seria a questão de atendimento. A Icatu se destaca pela questão de suporte e atendimento dos seus clientes, né? Depois que a pessoa já é uma segurada, né? Então tem o plano de previdência, mas a grande questão que eu falo de atendimento é através da escolha dos ativos. A gente viu que eles têm uma variedade enorme, que eles têm fundos com boas taxas e bons retornos, fundos com taxas não tão atrativas e com retorno não tão interessante. É importante a gente cuidar a forma como a gente vai selecionar esses fundos de previdência, devido à grande variedade que se tem, em relação a escolher aquele que tem a estratégia mais adequada para o teu perfil de investidor e que possa também ter uma estratégia de custos condizentes com aquilo que tu espera. Então esse cuidado em relação ao atendimento que eu acho que é importante, você estudar bastante se for fazer por conta ou, obviamente, recorrer à ajuda de um profissional, de um especialista para te ajudar a identificar qual que é a melhor estratégia e qual que é o melhor fundo devido à grande variedade que tem. Em resumo geral, eu considero aqui a Icatu extremamente aprovada em relação à oferta de fundos de previdência, né? Então, eles têm uma empresa sólida, com uma grande variedade de fundos e opções, são mais de 100 opções, custos extremamente competitivos, tem fundos com retornos excelentes, que basta fazer o filtro e achar, então, aqueles que têm o melhor desempenho. E se você quiser alguma ajuda para fazer essa seleção, para montar o seu planejamento de aposentadoria, conte com a gente aqui na Musa Capital, seria um prazer poder te ajudar. É só acessar o nosso site www.musacapital.com.br, que vai ser um prazer te ajudar a fazer o seu planejamento de aposentadoria e escolher, talvez dentro da própria Icatu, o melhor fundo de previdência para o seu perfil e para as suas necessidades. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa seu like, deixe seu comentário e até o próximo. Tchau, tchau!